mais jovem da casa hoje. Sim. Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal aberto da TVL, também os canais aí de TV a cabo e ainda através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. No Fala Vereador de hoje, estamos recebendo o parlamentar mais jovem aqui da Câmara de Vereadores, que é o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. Vamos bater um papo com ele neste programa. Tudo bem, vereador Diego? Um prazer tê-lo conosco aqui no Fala Vereador. Na verdade, o prazer é todo meu, é muito descontraído, gratificante participar aqui do programa Fala Vereador. Meus cumprimentos a toda a comunidade que também nos acompanha. Então, tá certo. E o Partido Novo, como é que está? Graças a Deus a gente está fazendo um trabalho bacana aqui à frente do Poder Legislativo, porque a gente tem independência para tocar as pautas que a gente mais acredita e isso é percebido pelas ruas, a gente tem recebido muita aprovação nesse sentido, as redes sociais também mostram um engajamento alto e as expectativas são das melhores porque a gente tem entregado bons frutos para a cidade. Ô vereador Diego, o senhor tem se destacado aí pelas cobranças que faz aí ao Executivo, das fiscalizações que faz diretamente ao Executivo, e ter acompanhado com muita preocupação e não só acompanhado, mas cobrado soluções do Executivo no que diz respeito ao transporte coletivo, né? Inclusive, já houve aí a paralisação, o senhor se posicionou aqui na tribuna, inclusive o senhor adiantou que o Poder Público deve buscar uma reparação financeira. Como é que está essa situação sob os seus olhos e qual é o trabalho que você está fazendo para tentar, de certa forma, pelo menos ajudar aí que isso não aconteça mais na cidade de Blumenau? Então, Marcão, primeiramente comentando a respeito dessas greves, a gente viu uma greve desmedida porque ela paralisou completamente o transporte da cidade e não foi avisada com antecedência. Agora a gente já tem a informação de que teremos mais uma paralisação na terça-feira e eu quero deixar aqui meu repúdio à ação do sindicato que decidiu de uma hora para outra paralisar 100% do transporte coletivo na cidade e não avisar, até porque isso é ilegal. Já não basta uma greve ser imoral, ela também é ilegal, porque precisa ser avisado com antecedência, 72 horas no mínimo de antecedência. E a nossa lei de greve, ela também relata que precisa existir uma rede mínima de serviços. Não existe especificamente quanto que deve ser esse volume mínimo de serviços ofertado, mas é praticamente reconhecido já que pelo menos 30% dos serviços deveriam acontecer. Então aqui registro o meu repúdio a essa greve desmedida do sindicato, porque não adianta querer colocar o pé no pescoço de todo mundo para fazer alguma reivindicação. A sua pauta é justa, a gente reconhece o problema de insegurança dos terminais urbanos, dos próprios ônibus e, no meu ponto de vista, a solução para esse problema de falta de segurança nos terminais e nos ônibus passa por uma modelagem de concessão desses espaços, porque hoje os terminais eles são a cara do abandono. Eu fui usuário do transporte coletivo por muitos anos e os terminais inúmeras vezes representavam um espaço com consumo e venda de drogas, uma insegurança generalizada que a gente via casos de violência, gangues que se juntavam lá para agredirem uns aos outros e a falta de manutenção também, presente desde os sanitários, uma situação lastimável, lembro de ser usuário do transporte coletivo e não ter nem papel higiênico nos sanitários e por vezes também cada vez que dava uma chuva um pouco mais forte, parecia que chovia mais dentro dos terminais urbanos do que fora. E com a modelagem de concessão, o município não precisa se preocupar com o dia a dia da operação. Basta fazer uma formulação de forma que algum empresário consiga prover a partir daquela estrutura. E em casos de terminais com bastante fluxo de pessoas, como é o caso do Terminal do Aterro, do Terminal da Fonte, poderia ter várias lojas, um verdadeiro centro comercial, queria rentabilizar para quem investe ali e com certeza ele colocaria por conta própria sistema de segurança, manutenção e tudo isso sairia das costas do poder público. Então todo mundo iria ganhar, porque além de ter o serviço funcionando pela iniciativa privada, o município poderia aplicar esse recurso em alguma outra área. O senhor sempre tem procurado pautar a sua fala, não só na crítica pela crítica, mas apontando sempre soluções. E essa é uma solução que o senhor está apontando ao Executivo? Sim, a gente já tem comentado sobre isso há algum tempo e é claro que a Câmara de Vereadores ela não tem a caneta com tinta. A gente costuma falar que aqui é a caixa de reverberação daquilo que a sociedade clama. Mas quem tem tinta na caneta de verdade, quem consegue tocar um projeto desses é o Poder Executivo. Então a gente torce para que cada vez que a gente relata aqui uma possível solução ou uma ideia para algum problema,
que seja realmente considerada. A gente teve a notícia de que a concessão do terminal rodoviário intermunicipal da cidade passaria por uma modelagem de concessão, porque ela também está há muitos anos sem receber investimentos, mas infelizmente é uma conversa um pouco tímida. No que diz respeito à paralisação, o senhor está pedindo uma reparação por parte do Executivo. Qual foi o pedido que o senhor fez? Na verdade, a reparação que eu acredito que deva ser feita é do sindicato à sociedade. Então, para inibir qualquer iniciativa dessa de voltar a acontecer, o sindicato precisa receber uma multa pesada. Até porque o município vai precisar arcar com toda essa movimentação que não ocorreu do transporte coletivo. Então, além do prejuízo a cada um de vocês, cidadãos que foram prejudicados por essa paralisação, a Blue Mob tem um contrato garantista e com passageiros ou sem, ela vai receber o dela. Então, o sindicato prejudicou exclusivamente a população blumenauense, porque a Blue Mob vai receber igualzinho. Exatamente. E assim, não só o usuário do transporte coletivo vai pagar, mas como todos nós vamos pagar, porque o Executivo vai ter que fazer esse repasse, né? Exatamente. Então, a gente está falando de centenas de milhares de reais de prejuízo a cada dia de paralisação. E a multa tem que ser equivalente. O senhor trouxe para a tribuna também uma reclamação por parte da comunidade, que é justamente no que diz respeito à falta de professores de apoio aqui nas escolas públicas. Como é que está essa situação? O que o senhor trouxe? O que o senhor tem cobrado do Executivo nesse sentido? A última vez que eu recebi informação oficial a respeito desse déficit de profissionais na área de educação, professores de apoio, girava em torno de 160 crianças na fila de espera por esse professor de apoio. E isso acaba repercutindo porque a gente é procurado pelos pais dessas crianças que têm um rol muito grande de necessidades, especificamente o autismo. É uma família que me procurou recentemente, além de outras, a criança com um autismo não verbal, ou seja, um grau acentuado de necessidade de um cuidado especial, e ficava ali aguardando e aguardando e aguardando e não tinha esse professor de apoio. E eu acho que isso é reflexo de uma política ao longo dos últimos anos que direcionou muitos recursos para diversos setores da nossa cidade, mas esqueceu de colocar onde era mais necessário. A gente sabe que o gasto com o pessoal, o gasto com a folha de pagamento em Blumenau já está perto do limite prudencial. Aliás, o gasto com folha de pagamento já está quase chegando no limite constitucional, então toda iniciativa que aumente o gasto com folha de pagamento, ela tem que ser criada com muita cautela. E para que a gente não corra ainda mais riscos de atingir o limite da responsabilidade fiscal, precisamos incrementar o caixa da prefeitura, porque daí sim a gente pode colocar mais profissionais da educação. Só que isso significa que a gente deva fazer sem aumentar impostos. Não existe espaço para aumento de tributos. Eu gostaria até de aproveitar esse momento para dizer que questionei aqui na Câmara de Vereadores o ITBI, que infelizmente tem sido cobrado com uma base de cálculo que a Prefeitura elabora e não sobre o valor da transação. Para quem nos acompanha, o ITBI é um imposto que incide de 2% quando você compra um apartamento, uma casa, um terreno, só que a Prefeitura às vezes acaba avaliando esse terreno que você comprou muito mais caro do que você paga com fins de arrecadar. Então a gente apontou isso porque Blumenau não tem espaço para aumentar tributos ou pelo menos a alíquota deles. Na verdade, quanto mais a gente abaixar os impostos, maior a tendência de arrecadar mais. Isso foi visto durante a gestão do governo Bolsonaro, que baixou impostos e arrecadou muito mais. Ô vereador, o senhor tem cobrado aí do Executivo as questões das obras aqui na cidade de Blumenau. Tem muita obra acontecendo, mas o senhor tem falado assim, tá certo, as obras estão acontecendo, é importante que aconteça, é importante para o município, mas algumas delas estão paradas e outras estão a passo de tartaruga. O que o senhor está colocando, o que o senhor está cobrando do Executivo nesse sentido? Quem circula pela cidade vê que realmente Blumenau é um canteiro de obras. A gente tem em praticamente todos os bairros obras acontecendo. Obras de diversos convênios e algumas também com recursos próprios. Mas o ritmo de trabalho tem sido empreendido de uma maneira muito baixa. A gente vê diversos contratos recebendo aditivos de prazo, aditivos de valores. E eu posso citar aqui só no entorno da Câmara de Vereadores algumas obras que já deveriam ter sido entregues. A própria revitalização da Ponte dos Arcos, que está
paralisada, a gente não vê operários ali e já deveria ter recebido paisagismo, deveria ter recebido um novo guarda-corpo e deveria ter sido entregue. Estão esperando o quê? Se já recebeu um aditivo de prazo. Já teve um aditivo de prazo, mas se tem aditivo de prazo, deveria ter operário pelo menos. Do que adianta receber aditivo de prazo e a gente não vê operários ali? A mesma coisa sobre essa ponte que dá acesso para a Rua 15 de Novembro aqui, da Alameda, Duque de Caxias, a Alameda das Palmeiras, em direção à Rua 15 de Novembro. A gente quase não vê operários. Recentemente passou por uma concretagem embaixo, mas o ritmo de trabalho é muito baixo. E diversas outras obras pela cidade e pelos bairros. E eu fiquei mais espantado ainda quando soube que o prefeito tem a intenção de assinar, ao longo desse ano, 70 ordens de serviço. Então, beleza. É importante a gente ter obras, com certeza. Só que existe condição para entregar essas obras? Existe condição de empenhar o ritmo de trabalho? E, principalmente, vai ter aditivo de prazo nessas 70 ordens de serviço? A forma de fiscalização e cobrança, de repente a gente vê que não está acontecendo, não é, vereador? Exatamente. E a população nos cobra sobre isso. E nós, como legítimos representantes da comunidade, fazemos os apontamentos aqui na Câmara e, por meio de requerimentos, indicações, a gente leva isso ao Poder Executivo, que às vezes traz boas respostas e às vezes não. Vereador, Blumenau tem um outro problema que o senhor tem trazido aqui na tribuna, essa questão, que é o congestionamento. Às vezes, para andar 10 ou 12 quilômetros, levam quase uma hora aqui na cidade de Blumenau, dependendo do horário. Eu quero falar sobre essa questão no próximo bloco, pode ser? Perfeitamente. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no programa Fala Vereador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estávamos conversando aqui no intervalo aí sobre a nenenzinha aí do vereador Diego, né? Diz que dorme toda noite, vereador. A Rebeca foi um verdadeiro presente que a gente ganhou e desde pequenininha, não que ela seja muito grande, tá? Só com 7 meses, ela não fez a gente perder uma noite de sono. Ela dorme das 6h30 da tarde até 6h30 da manhã, igual uma bênção. Que coisa boa, né? É o que eu sempre digo, né? O filho realmente é um bálsamo para a alma. Verdade. E quando vem, realmente é para mudar a vida das pessoas. E se Deus permitir, ela vai ser a primeira de alguns, porque eu gosto de família grande. Ah, que bacana. E a Tamara que se prepara, né? É verdade. Tá certo. Vereador, vamos voltar aqui aos temas que nós temos já elencado aqui. Vereador, o senhor tem trazido para a tribuna aqui essa questão dos congestionamentos na cidade de Blumenau. E até no último pronunciamento aqui, o senhor não só falou desses congestionamentos, que o blumenauense perde muito tempo no trânsito na nossa cidade, mas também trouxe algumas soluções. Que soluções são essas? Bem, Marcão, por incrível que pareça, dá para fazer muita coisa gastando pouco, principalmente na região central da cidade. Eu falo do dia a dia de quem precisa, no fim da tarde, se dirigir do centro para a região norte, por exemplo. A gente vê que fica tudo travado aqui na região central especificamente, sem falar nas regiões mais limítrofes da cidade, por exemplo, a Itapava Central, que ainda não tem o corredor norte. Eu torço para que essa obra saia o quanto antes. Mas eu posso compartilhar com a população aqui, por exemplo, que eu tenho contatos, inclusive, de baixo escalão dentro da Secretaria de Planejamento, que falam que a sincronização dos nossos semáforos na cidade ela ainda é muito tímida. Então, parece que existe a possibilidade de a gente fazer uma revolução só sincronizando de maneira adequada e profissional, de verdade, os semáforos da região central da cidade. E esse tipo de coisa custa muito pouco, só que precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, a Secretaria de Trânsito e Transporte precisa dar uma atenção especial a isso, porque isso é praticamente de graça para uma cidade com um orçamento bilionário igual a Blumenau. E eu também tenho entendimento que a gente poderia ter muito mais, agora falando de obras estruturantes, pontes na região central da cidade e em outros bairros. O Rio Itajaí-Açu corta a cidade de leste a oeste
E é uma barreira que não precisa ser intransponível. Blumenau precisa de mais pontes. E lembrando que uma ponte é um investimento alto, é um investimento caro, mas fica como legado. E a gente também tem diversas vias projetadas. Na minha região, que engloba Badenfurt, Salto do Norte, Terço Salto, existem algumas vias projetadas que trariam um verdadeiro fôlego para aquela região. Por exemplo, quem sai da rodovia que vem de Pomerode para a BR-470 e precisa ficar ali esperando os enormes congestionamentos da BR-470 no trevo do Badenfurt. E existe a possibilidade, e inclusive está projetado, de um acesso que liga a rodovia de acesso a Pomerode com o bairro Salto do Norte, sem passar pela BR-470. Então a gente desviaria muito do trânsito e a gente ganharia produtividade. As pessoas precisam de qualidade de vida com investimento público e tirar essas vias projetadas do papel é para ontem. Tá certo. Vereador, o senhor tem falado muito aqui da falta de água na cidade de Blumenau, inclusive tem acompanhado aí a questão da CPI aqui na Câmara de Vereadores. Como é que está essa questão? Pois é, a CPI, eu acho, Marcão, que é algo inédito. Na verdade, 15 vereadores, incluindo da base do governo, todos assinaram essa CPI. Penso que foi uma CPI montada para não dar em nada, até porque os integrantes da CPI têm fortes relações com o Poder Executivo. Então, eu penso que o poder de fiscalização dessa CPI acaba ficando prejudicado. Eu não tive a oportunidade de participar, não consegui, mas vejo que a gente tem recebido poucas informações a respeito dos encontros e do que tem acontecido. Isso reverbera também diante da população que não tem água em suas torneiras. O tiro saiu pela culatra. Então, aquilo que deveria ser um ponto em favor do Poder Legislativo e seu poder de fiscalização, acho que infelizmente vai acabar terminando sujando a imagem do poder fiscalizatório, que é o poder legislativo. Vocês receberam aqui na Câmara o presidente do SAMAI, né, colocando a questão atual do SAMAI. Com relação a tudo que o presidente do SAMAI falou, qual é o seu ponto de vista? É claro que o atual presidente do SAMAI ele veio após um momento de crise gravíssima do SAMAI, teve operações policiais, teve afastamentos, crises essas que não são de agora, na verdade vêm de algum tempo. E ele pegou um grande problema, mesmo já tendo sido presidente do SAMAI em outra oportunidade, pegou um grande problema porque o SAMAI ele não recebeu investimentos. E o que me chama a atenção, Marcão, é que todas as vezes que eu questionei a necessidade de investimentos estruturantes do SAMAI, sempre me foi respondido que dinheiro não é o problema. Mas se tem dinheiro e não tem obra, não tem água, tem problemas nas redes, quer dizer que falta gestão, Marcão. Então, talvez existem pessoas dentro do SAMAI ocupando cargos que não deveriam estar lá. A gente fala que o SAMAI é uma autarquia municipal e todas as nomeações, no meu ponto de vista, deveriam, no mínimo, ser nomeações técnicas. A gente deveria ter pessoas qualificadas naqueles cargos e não nomeações estritamente políticas. E a gente vê que existe muito espaço para melhorar essa gestão do SAMAI. E fiz esses apontamentos aqui enquanto perguntava ao secretário-presidente do SAMAI, André Espezin. Fiz várias visitas a diversos pontos de infraestrutura do SAMAI, vou falar especificamente de reservatórios, e é generalizado pela cidade o abandono dos reservatórios de água do SAMAI. Em alguns deles existiam fissuras, olha só, Marcão, fissuras, que eu não sei porque não sou engenheiro, se comprometeria ou não a estrutura, mas a gente via fissuras onde vertia água. Então, é uma situação muito grave. Fizemos requerimento solicitando vistoria para a Defesa Civil. Em outros reservatórios da região norte da cidade, um especificamente deles, o acesso era livre, qualquer pessoa conseguiria se aproximar e existia um alçapão que poderia ser aberto por qualquer pessoa. E daí a gente vê diversas questões relacionadas ao risco disso, porque a gente tem ali um alçapão aberto e se uma criança cai lá dentro, brincando, fazendo uma brincadeira de esconde-esconde, e se cai lá dentro daquele reservatório? E, pior ainda, quando abriu o alçapão, viu o interior totalmente destruído pelas intempéries. Na verdade, parecia que existia muitos anos que não tinha manutenção. A escada podre, corroída, todas as paredes amareladas com lodo. E vou além. A gente teve, infelizmente, relatos de pessoas fazendo atrocidades na nossa cidade com crianças. E se uma pessoa mal intencionada acessa um reservatório de água e contamina a água potável de milhares de pessoas? Uma pessoa mal intencionada poderia fazer isso. Então, os reservatórios não podem ser uma infraestrutura de segundo escalão, elas têm que ser de primeiro escalão. Então, elas têm que ter um perímetro seguro, limpo, tem que ter um cronograma de zeladoria e não pode ter acesso por qualquer pessoa.
Tá certo. O senhor posicionou-se também contra a Marcha da Maconha que aconteceu aqui na cidade de Blumenau. É verdade. Marcão, tanta pauta boa que a gente pode apresentar aí, e tem algumas pessoas que se dão o direito de fazerem, como é que eu posso te dizer, advogados do diabo, falando em favor de algo que não traz qualidade de vida para ninguém. Consumo de drogas não traz alegria para nenhuma família. Ninguém se alegra porque o seu filho começa a fumar maconha. Na verdade, a maconha é a porta de entrada para outras drogas. E a maconha sustenta a violência do tráfico. Infelizmente, é isso que a gente vê. E a Marcha da Maconha foi um desperdício de tempo, um desperdício de brilho. E, infelizmente, tem essa cobertura de bastante pessoas. Tem muitas pessoas que apoiam essa legalização das drogas. E eu, como um conservador nato, não poderia deixar de me manifestar de maneira contrária. E em breve a gente vai ter uma marcha contra as drogas. Essa, sim, merece toda a audiência e nosso respeito. Tá certo. Vereador, com relação à área da saúde, está pedindo mais investimentos no Alô Saúde. Tem o serviço, mas as pessoas não conhecem, né? O Alô Saúde é uma ferramenta fantástica, teve discussões em torno disso, até levantadas pelo vereador Emanuel Santos, o Tuca, que é do Partido Novo. Se eu não me engano, ele fez um anteprojeto que levou à criação desse serviço. E para que a comunidade que está nos acompanhando entenda como é que funciona o Alô Saúde, 24 horas por dia, você liga para o 0800 e você consegue uma consulta à distância. Então, se você tem alguma questão de saúde de baixa complexidade, precisa, por exemplo, de um antibiótico, algum medicamento mais simples que dê para fazer sem um exame mais minucioso, você consegue fazer isso por ali. Então, se acontecer, Marcão, de uma criança, o seu filho está com uma dor de garganta no fim de semana e não tem como ele levar essa criança no postinho, porque está fechado ou é de madrugada, e também não é tão complexo a ponto de você levar para o hospital, liga para o 0800 e faz a consulta e você ganha uma receita pelo WhatsApp e outros serviços de baixa complexidade que você faria no seu postinho de saúde podem ser feitos pelo 0800. E qual que é o problema hoje? Não foi divulgado. As pessoas têm acesso a esse serviço, mas ninguém ficou sabendo como é que funciona, o que dá para fazer por ali. E daí a gente teve, por exemplo, nesse recesso de carnaval, muitas pessoas, milhares de pessoas procurando serviços dos hospitais porque os seus postos de saúde estavam fechados. Serviços esses que poderiam ser feitos pelo Alô Saúde, mas as pessoas não sabiam que ele existia. Então a gente clama para que existam mais investimentos em divulgação desses serviços, seja por canal de TV, rádio, principalmente onde as pessoas de mais idade, que têm mais dificuldade de acessar a internet, possam entender que com uma simples ligação para o 0800 consegue renovar uma receita, conseguir um remédio de baixa complexidade. Tomara que façam essa divulgação quanto antes. Tá certo. Vereador, para encerrar, o projeto de lei que o senhor apresentou aqui na Câmara de Vereadores acabou tendo aprovação dos parlamentares, que trata aí do recesso legal. O que é o recesso legal e o que vai ajudar diretamente a nossa comunidade? Então, Marcão, nesse pouco mais de um ano que estou à frente da Câmara, apresentei alguns projetos aqui e recebi com muita alegria a aprovação pela primeira vez de um projeto de minha autoria, que é o do recesso legal. E vou explicar como ele funciona com um exemplo. Imagina você, cidadão, que comete uma infração ambiental ou de alguma outra espécie aqui na nossa cidade e recebe essa notificação bem no período de fim de ano, ali entre Natal e Ano Novo, e daí você tem um prazo para se defender. Só que você precisa ir atrás de advogado e tal. Agora imagina no fim do ano você ter que se incomodar e ir atrás de um advogado para se defender de um processo que o prazo está correndo a partir do primeiro dia, mas não tem ninguém para receber essa defesa. Porque no período de recesso da Prefeitura de Blumenau, o prazo para você se defender de um processo está correndo, mas ninguém aprecia seu processo, então não faz sentido. Então você tem que se incomodar indo atrás de um advogado, está perdendo os dias preciosos para se defender e todo mundo está curtindo as férias e o prazo está passando. E ninguém iria apreciar esse processo. Então, o projeto sendo aprovado, ele acaba entrando em sintonia com o que já acontece no âmbito estadual, porque essa legislação ela já está prevista do ponto de vista estadual e o próprio Poder Judiciário já funciona dessa forma. Então é uma adequação, a gente faz com que todos os processos do município de Blumenau também fiquem com seus prazos suspensos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Então quem sai ganhando com isso? Toda a população que poderia receber uma notificação administrativa de qualquer espécie na cidade e também, principalmente, a classe de advogados, porque eles também não precisam ficar fazendo plantão para processos do município em pleno fim de ano. Tá certo. Vereador, obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Vereador. Espero contar com o senhor aí em outras
outras oportunidades também. Marcão, uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês. Na verdade, me sinto muito descontraído aqui no programa Fala Vereador, e todos os nossos espectadores, um grande abraço fraterno. Tá certo. Sucesso na caminhada. Obrigado. Vereador Diego Nazato, do Partido Novo, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.